Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Bora para mais uma aula de matemática. Mas antes, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. 雨天的天气了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷的可以，带你吃吃草莓冰淇淋。如果你有一点坏心情， Voltando e continuando na nossa apostila número 3. Dessa vez agora nós entramos no conteúdo que são as áreas dos polígonos. Esse conteúdo basicamente vocês já tiveram lá no seu 6º e 7º ano. Eu vou relembrar com vocês então essa parte porque nós temos na apostila e vamos relembrar um pouquinho desse conteúdo e fazer esses exercícios. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas áreas de alguns dos polígonos mais famosos, tá? Que nós temos aí na matemática. Calcularemos as áreas dos paralelogramos. Bom, basicamente quadrado e retângulo, né, ou paralelogramos em si, nós usamos a seguinte definição. Ó. Digamos que eu tenha um paralelogramo aqui, ó, e desse paralelogramo, repare que ele está meio na diagonal aqui, né? Ó. Ele não está exatamente um quadrado e não está exatamente um retângulo. Bom, como ele está um pouco na diagonal aqui, esses dois lados, o que a gente pode fazer para tornar esta figura um retângulo ou um quadrado? Você pode recortar aqui, ó, que nem eu estou passando o cursor do mouse, exatamente uma parte reta aqui, ó, você pode recortar essa parte e colar justamente aqui, ó, aqui fora, formando ó, um ângulo de 90 graus. Então, se eu recortasse bem exatamente aqui, ó, tirasse essa parte e colocasse ela aqui, ela formaria exatamente um retângulo para a gente. E como que a gente calcula a área de um retângulo? Exatamente fazendo lado vezes lado, ou propriamente dito, a nossa altura, que eu vou chamar de h, e a nossa base, que eu vou chamar de b. Professor, por que a altura nós vamos chamar de h? Porque ela vem do inglês, né? Height, de altura. Então, lembre sempre, a nossa altura é o segmento de reta que forma o ângulo de 90 graus. Não confunda com esta medida deste lado que está em diagonal aqui praticamente. Se tiver alguma medida nesse lado aqui, ele não é a nossa altura. A nossa altura é exatamente o segmento que forma o ângulo de 90 graus. Isso tem que vir indicado para vocês nos exercícios, tá? Então, a altura é o segmento que forma o ângulo de 90 graus, diferente deste lado que é apenas uma diagonal. Então, basicamente, para a gente calcular a área de qualquer paralelogramo, é pegar a base e multiplicar pela altura. Então, essa é a área deste paralelogramo. E a mesma coisa se repete para os retângulos e para os quadrados. Base vezes altura, lado vezes lado. Só que aqui não confundam, né? Porque não é lado, é sim a altura. Então, isso que tem que ficar bem explicado aí para vocês. Esse é o nosso primeiro polígono. O segundo polígono é exatamente os triângulos. Bom, vamos partir da mesma ideia dos nossos paralelogramos. Bom, digamos agora que eu tenha um retângulo. E nesse retângulo, que nem a gente observou anteriormente, eu tenho a nossa base e eu tenho a nossa altura. Então aqui, ó, se eu dividir esse retângulo ao meio, se eu traçar uma diagonal aqui, ó, neste retângulo e dividir ele em duas partes, vocês concordam que nessa parte vermelha e na parte azul eu vou ter dois triângulos? Eu dividi exatamente o retângulo ao meio. Então, para nós calcularmos a área de qualquer triângulo, nós vamos pegar a nossa base, multiplicar pela altura, só que devemos dividir por 2, porque é a metade de um retângulo. Então, por isso que qualquer área de qualquer triângulo, eu devo pegar a minha base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Neste caso aqui, repare que eu não indiquei a altura como um ângulo de 90 graus, porque esse aqui é um triângulo retângulo. Exatamente nesse ângulo que eu estou com o cursor do mouse, ele forma o ângulo de 90 graus, né? Porque é a junção dos dois lados aqui do retângulo. Então, por isso que ele forma o ângulo de 90 graus. E é por isso que ele é definido como altura. Tá? Então, muito cuidado lá, porque esse segmento é o que faz mais os alunos errarem nos exercícios. A altura deve formar um ângulo de 90 graus. Tá? Lembrando sempre.
Muito bem. Então, esse é o segundo polígono, que são os triângulos. Terceiro polígono, nós temos agora os trapézios. Trapézios nós temos dessa forma. Lembra lá, né? Que em um trapézio nós temos uma base menor e nós temos uma base maior. No trapézio também nós temos uma determinada altura. Lembra que eu posso traçar a altura desde a base menor até a minha base maior, formando um ângulo de 90 graus entre as bases, né? Então aí nós teríamos a altura. Lembrando que esse lado aqui, ó, de diagonal e esse outro também não é altura. A altura ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Atenção lá quanto a isso. Bom, então o que nós temos dentro desse trapézio? Nós temos a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. Nós temos a base maior, que eu vou chamar de Bzão. E nós temos a nossa altura, que eu vou chamar de H. Então, como que a gente calcula a área de um trapézio? Eu vou pegar a base maior, eu vou somar com a base menor. Desse resultado, da soma das duas bases, eu vou multiplicar pela nossa altura e depois dividir por 2. Desta forma, nós calculamos a área de qualquer trapézio. Base maior mais base menor, a soma vezes a altura, tudo isso divididos por 2. É assim que nós calculamos a área dos trapézios. E por último, para fechar o último polígono importante, este polígono é um paralelogramo, só que ele tem uma área específica a ser encontrada. Que lembra que nos paralelogramos é só pegar a base e multiplicar pela altura, né? Bom, nos losangos, que também são paralelogramos, o jeito de calcular a área é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Digamos que nós temos um losango e nesse losango nós temos estruturas que são principais dentro dos losangos, que são as diagonais. Então dentro de qualquer losango nós temos uma diagonal maior e uma diagonal menor. A diagonal maior eu vou chamar de Dzão, né? D maiúsculo. A diagonal menor eu vou chamar de Dzinho, D minúsculo. Então como que aqui a gente calcula a área de um losango? Nós devemos pegar as duas diagonais, multiplicá-las, só que aqui devemos dividir por 2. É a mesma coisa quase se fosse base vezes altura, só que aqui vai ser diagonal maior vezes diagonal menor e o valor da multiplicação divididos por 2 ao final. Nós temos a área dos nossos losangos. Essas são as áreas desses polígonos mais conhecidos na matemática, tá? Professor, a gente vai ter áreas de outros polígonos? Sim, só que essas aqui são as áreas mais conhecidas e mais trabalhadas. Então, agora que vocês já relembraram, né, porque vocês já tinham visto isso lá no seu 6º e 7º ano, vamos fazer alguns exercícios que você pode estar acompanhando aí na sua apostila. Então, os exercícios vão ser da página 149 até a página 171. Lembrando que nós estamos na apostila de número 3, tá? Então, vocês já podem fazer os exercícios, que é totalmente sobre as áreas dos polígonos que eu acabei de passar aí para vocês. Gente, então ficamos por aqui. Grande abraço para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.